modelando a nossa visita. Já estamos aqui com a Denise Campos de Toledo, o professor Vila, a Vera Magalhães, o Eduardo Moreira, para entrevistar. E você pode participar, a nossa hashtag é Manuela Dávila na JP, Manuela Dávila na Jovem Pan. Candidata, bom dia, obrigado pela visita, como vai? Bom dia, é um prazer falar com vocês e com todos os ouvintes da Jovem Pan. Candidata, começando a nossa conversa, a coligação do PT pediu ao TSE que a senhora receba uma espécie de proteção da Polícia Federal depois de ter sido alvo de uma notícia falsa, de que a senhora teria ligado para o responsável pelo ataque que sofreu Jair Bolsonaro. O que aconteceu efetivamente, candidata? Então, na realidade, o que nós levamos ao Tribunal Superior Eleitoral é um conjunto de notícias falsas, o que nós chamamos de fake news, que tiveram uma amplificação muito veloz nas redes sociais e, portanto, provavelmente tenham sido alvo de financiamento, porque todos nós que agimos nas redes sabemos que uma publicação não vai de 1.000 compartilhamentos a 19 mil compartilhamentos em 10 minutos, como eu vi acontecer com os meus próprios olhos, né? E nós levamos essa notícia ao Tribunal Superior Eleitoral, porque trata-se de uma notícia falsa, como diversas, mas de um caráter muito mais grave. Por quê? Porque ela diz, não é nenhuma indireta, é algo bastante direto, que eu havia monitorado os passos durante o dia inteiro do sujeito que esfaqueou o candidato Jair Bolsonaro. Percebam, no mesmo momento que o candidato diz que é vítima de um crime político e que sabe que a Polícia Federal quer abafar o crime, portanto cria um ambiente de altíssima intensidade de raiva contra mim, porque imaginem vocês, um candidato que desperta amores e ódios como o Bolsonaro, né, ter sido alvo, em tese, por essa notícia falsa de uma armação minha. Então, o que nós levamos ao Tribunal Superior Eleitoral é o pedido que retirem isso do ar, que esclareçam quem são as pessoas que publicam, se há financiamento, se não há financiamento, que descubram, a partir de investigação da Polícia Federal, os IPs dos computadores que propagaram essa notícia e que forneçam não mais segurança, mas segurança, porque a Polícia Federal não fornece segurança aos candidatos a vice-presidente, como é o meu caso, apenas aos presidentes. A questão do Petrolão, deixa eu perguntar diretamente à candidata. O Petrolão existiu, ou o Petrolão é uma ficção, construído, uma invenção na história da humanidade, é um dos maiores desvios já conhecidos, certamente, na história da humanidade, do Brasil, com toda certeza. Como é que a sua chapa, do qual a senhora faz parte, analisa o Petrolão, as condenações existentes, inclusive a condenação de Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção? Bom dia, Vila. Nós avaliamos que existem governos que combatem a corrupção e governos que não combatem a corrupção. Nós somos o governo, ou fomos parte do governo juntos, que consolidaram as estruturas de enfrentamento aos episódios de corrupção. Eu cito algumas delas. A Polícia Federal, que passou a ser fortemente, receber investimentos e ter sua autonomia garantida para fazer as investigações de acordo com o adequado. A Procuradoria-Geral da República, que nos nossos governos jamais teve um indicado para o seu comando que não o primeiro da lista tríplice, e vejam, após o golpe, a primeira indicada já não é o primeiro lugar da lista tríplice, portanto nós fortalecemos a lei de transparência, embora os governos executem a lei de transparência de forma muito difusa, né, não fornecem os dados agrupados de maneira de simples acesso, é uma lei aprovada durante o governo Dilma. Esses mecanismos apuraram um conjunto de desvios de corrupção, e o que nós defendemos... Do PT? De vários partidos. Sim, e do ex-presidente Lula, por Quando eu concluí o raciocínio, eu chego lá. Que claro. Se tu fizeste várias perguntas em uma, eu estou tentando responder uma a uma, para ser fiel ao que tu perguntaste. Obrigado. Então, o que nós sabemos e que defendemos é que as pessoas que tiverem comprovadamente envolvimento nos ilícitos estejam presas. Eu sempre me manifestei dessa forma, o Haddad sempre se manifestou dessa forma. De outro lado, ocorre um conjunto de julgamentos que são notoriamente políticos. Né? Alguém questiona o envolvimento político quase militante do juiz Sérgio Moro? Eu questiono. Bom, a população está vendo ele desfilando por aí, né? Alguém questiona, ele não desfila só abraçado em Tucanos, viu? Não, ele desfila. Primeiro, eu não acho que ele desfila. Tu não acha que ele desfila? Não. Ele cumpriu as suas atribuições, tanto que a condenação do TRF da 4ª Região de 9 anos saltou para 12 anos e 1 mês. Claro, com a pena igual entre todos os magistrados, né? Sim. Claro, tantas vezes você tem decisões unânimes. Você acha que foi um acerto? Não, eu acho que o que nós defendemos é que o presidente Lula seja julgado até a última instância com a velocidade que é adequada.
Quer dizer, indulto tá fora, então a possibilidade Ele de indulto. jamais pediu indulto, ele quer ser julgado. E não será dado indulto por Ele um jamais possível pediu, governo do qual a senhora faz parte. O que nós defendemos, e o Haddad tem dito publicamente em todas as ocasiões, é que nós faremos exatamente aquilo que o presidente Lula pediu. E a única coisa que ele pediu é para receber o tratamento adequado da justiça e, portanto, ter o seu julgamento em última instância dado. A Vera está de dedo levantado. Pergunta da Vera Magalhães aqui na entrevista no É Jornal que da a Manhã. câmera só fica em mim, ela está ali com o dedinho levantado e não pergunta. Vera. Bom dia, Manuela. A gente participou do Roda Viva e na ocasião eu te perguntei se havia chance de 0 a 10 de você retirar sua candidatura para o apoio a uma candidatura do PT, algo que já vinha sendo ventilado nos bastidores na ocasião. Naquela época você negou, disse que manteria a candidatura até o final. Queria entender o que te levou a deixar a postulação, e você fazer uma postulação muito baseada na coisa de ser jovem, mulher, de ter uma candidatura feminina, que você achava que tinha espaço para isso, para aceitar ser vice do Haddad e do PT de novo, porque o PCdoB tem sido vice do PT ou estado na chapa do PT em várias eleições ao longo da sua história. Nós nunca fomos vice do PT, é a primeira eleição que a gente não. É a primeira eleição que a gente ocupa esse espaço. Naquela ocasião, Vera, assim como desde o dia 18 de novembro, quando eu fui lançada no Congresso do meu partido pré-candidata à presidência, nós sempre apresentamos duas questões. De um lado, um programa, um pré-programa, como legalmente tinha que ser chamado, e de outro lado, a ideia de que, inclusive no dia da nossa convenção, que foi, acho que dia 1º de agosto, nós apresentamos, eu fui consensualizada na convenção e saí dando uma entrevista dizendo o quê? Que se nós conseguíssemos fazer ou construir uma unidade do nosso campo, a necessidade de unir forças era maior do que das candidaturas individualmente. Naquela ocasião, me lembro que vários jornais repercutiram e perguntaram se a unidade não passar pelo teu nome. Eu ainda brinquei, diga ao povo que não fico, né? Porque se nós conseguíssemos unir mais forças, mesmo que eu não estivesse na chapa, nós poderíamos ainda assim retirar a candidatura, porque a necessidade da unidade para nós do PCdoB era algo muito importante. Tu fala duas coisas que eu sempre afirmei na minha candidatura. De juventude eu não me lembro, porque embora eu seja muito uma mulher jovem, ser muito jovem na política, esquerda, eu já não sou mais tão jovem, né? Eu já tenho só de mandato, eu tenho 14 anos, então sou jovem na disputa presidencial. Eu até brinco que a campanha presidencial é o meu elixir da juventude, Vila, porque eu já estava ficando velha para a política, eu voltei a ser jovem. Mas o tema do feminismo, que para mim é um tema muito caro, ele não tem relação apenas com o protagonismo meu na chapa ou não, né? Existe uma frase famosa das feministas que diz: não basta ser mulher, né? Tem que ter um lado. Então, a nossa candidatura é uma candidatura que tem um programa vinculado às lutas das mulheres, porque os nossos governos já tiveram. Vê bem, qual a política que pode ser mais importante para a maior parte das mulheres do que a chave da casa própria está na mão dela? Num país em que nós ainda temos um índice de violência doméstica avassaladores, né, muito expressivos, e que nós sabemos que um dos temas para que as mulheres não saiam de casa é a dependência econômica, a chave da casa na mão da mulher, que foi uma política inovadora mundialmente, né, mulheres chefes de família. Não, Mário Covas acho que já fazia isso na CDHU aqui em São Sim, Paulo. mas do ponto de vista nacional, dentro de uma política de moradia com muito volume, é inovadora mundialmente, inclusive o conceito de mulher chefe de família. Né? Depois, o cartão do Bolsa Família, a Secretaria de Políticas das Mulheres, que é verdade que é uma luta desde o Conselho Nacional da Mulher na década de 80, mas foi criada e estruturou as redes relacionadas à Lei Maria da Penha, que também foi aprovada pelo Congresso durante os nossos governos. Então, a candidatura a ser feminista, para mim que sou feminista há 20 anos, desde que comecei a fazer política, não é algo estritamente vinculado ao fato da presença ou não de uma mulher na chapa, embora um dos temas do movimento de mulheres seja a nossa visibilidade. Eu estou representada lá, acho que eu represento bem o conjunto de bandeiras que nós defendemos. Denise. Manuela, eu estava querendo só que você esclarecesse um pouco melhor essa questão da posição do ex-presidente Lula, a questão do indulto, porque a gente vê inclusive nas propagandas que você aparece a imagem dele, aparece também do candidato Haddad, e a gente vê uma polarização cada vez maior dessa pesquisa, das pesquisas eleitorais, e o posicionamento é exatamente isso, o questionamento: qual vai ser o papel do ex-presidente Lula, se há a possibilidade de alguma armação para tirá-lo da cadeia através de um indulto, através de outros mecanismos. Então, qual seria o papel dele nessa figura? Porque é uma propaganda estranha, que você vê a foto de vocês três,
né? E você aparece também. Então é como se ele fosse uma sombra sempre presente, né? E tem, inclusive, a Haddad indo lá conversar com ele. Então, qual o posicionamento claro de vocês em relação ao eleitorado? Para entender isso, como vai ser. Bom dia, Denise. Quanto ao indulto, eu acho que eu já fui bastante clara, mas eu vou ser repetitiva, então peço desculpa se não fui clara. O presidente Lula jamais pediu indulto, né? E jamais o Haddad se manifestou nesse sentido, porque o que ele quer é ser julgado até a última instância, o que não foi, o que não aconteceu até agora. Eu acho engraçado, sinceramente, quando falam da sombra, até tu usaste o termo sombra do presidente Lula. Cada um tem a referência que tem, né? E nós temos uma grande referência nesse que é o maior presidente melhor avaliado da história do Brasil. Já imaginou como seria engraçado se Bolsonaro utilizasse a sombra do Ustra no seu programa? Porque cada um tem a referência que tem. Quem foi que ele homenageou no dia do impeachment? Carlos Alberto Ustra, um torturador, né? Então, talvez pudesse botar a foto no croma do Ustra. O Alckmin poderia colocar do Fernando Henrique, mas escondem as suas referências dos seus governos. Você acha que o Ustra e o Fernando Henrique são comparáveis? Não, eu acho que cada um tem a sua referência. Eles não são comparáveis entre eles. Eu digo, Ustra é referência de Bolsonaro, como Fernando Henrique é a referência dos tucanos. Agora, em relação portanto, ao Lula, poderiam estar no croma, ou seja, na parte posterior, né, do programa, como o Lula está no nosso. Nós temos a nossa referência, né? Nós não a escondemos. Esse programa foi construído a 4 mãos. O Haddad coordenou esse programa para a candidatura do presidente Lula. Quando nós nos somamos na chapa, nós PCdoB, nós fizemos ajustes porque tínhamos um programa e fizemos um encontro de programa. Então, o papel será esse, o papel de alguém que construiu esse programa junto com a gente, e é uma grande referência política nossa. E fico feliz que ele seja nossa referência, Vera. Então, justamente sobre essa referência, se isso ajuda com uma parcela do eleitorado, de outra forma é um impeditivo com outra. Pesquisa Ibope divulgada ontem fez uma pergunta específica a esse respeito. Perguntou às pessoas se elas votariam no Fernando Haddad apoiado pelo ex-presidente Lula. 26% disseram que com certeza, 19% disseram que poderiam votar e 49% disseram que não votariam de jeito nenhum, dadas as circunstâncias. Isso é maior do que a rejeição individual que ele, Haddad, tem na mesma pesquisa. Você não acha que o lulismo hoje é a grande força a fomentar o bolsonarismo, o antilulismo, no caso? Não, eu acho que a grande força a fomentar o bolsonarismo foram os responsáveis que motivaram o discurso de ódio na sociedade brasileira, né? E que acharam que no processo eleitoral conseguiriam simplesmente escanteá-lo e fazer surgir uma outra voz liberal, sem perceber como mexeram com as paixões da população diante de uma crise econômica tão severa quanto essa. O que eu acho que vai acontecer no segundo turno, Vera, se o segundo turno for, digamos, que se consagre a imagem que nós temos das pesquisas hoje, acho que a população vai olhar para o meu candidato, Fernando Haddad, e vai enxergar nele, além do programa, características imprescindíveis para tirar o Brasil da crise. Nós temos como agudizar conflitos diante de uma crise econômica tão grande, nós temos como colocar diante do governo central alguém incapaz de ouvir uma opinião divergente. Nós temos como ter alguém no governo central que legitima a ideia de que nós, mulheres, criamos desajustados quando criamos sozinhas os nossos filhos, ou que as mulheres e as avós criam pessoas que são as que promovem a violência, sem responsabilizar a parcela que abandona as crianças das ausências do Estado. Eu não acredito nisso. Eu acho que no segundo turno a população olhará, né? Até eu às vezes brinco com o Haddad, tem um personagem que falavam dele, que é o Haddad tranquilão, né? Que é uma tranquilidade real que ele tem, a tranquilidade, a serenidade dele diante dos problemas, para mim, também é uma característica central que nos levará à vitória no segundo turno. Deixa eu perguntar algo não muito tranquilo. Se a Câmara te pega um pouquinho, Vila, porque o Vila dá cada risada boa de ver. Não, é que você tudo bem. Você desconhece que existe antilulismo? Não, acho que existe, é natural que exista. Numa sociedade democrática existe governo, existe oposição, existe quem goste, existe quem não desgoste. O problema não é gostar ou desgostar. O problema é fomentar o ódio contra quem desgosta. E obviamente os candidatos de centro não vão apoiar o PT, concorda? Não sei o que vai acontecer no segundo turno. Eu acho que existirá um centro democrático que estará preocupado com as instituições, que estará preocupado com a ideia de que é possível fazer uma Constituição fechada entre 4 paredes, como sugeriu o general Mourão. Acho que estarão preocupados com a desvalorização dos espaços que nós construímos desde a redemocratização. Eu imagino que sim, eu imagino que estarão preocupados com isso. Professor Vila, faz a pergunta e na volta ela responde. Eu queria perguntar rapidamente, porque é importante que todo mundo pergunte, que quanto mais questões, fica até melhor para a candidata expor sua plataforma. Mas a candidata é do Partido Comunista do Brasil, quer dizer, portanto, se mantém o nome até hoje, que acredita no comunismo. Durante muito tempo, o PCdoB se auto-intitulou
intitulou Partido do Socialismo, o que é diferente do comunismo na leitura marxista. Uma coisa é comunismo, outra coisa é socialismo. Eu queria saber se o partido da senhora, do qual a senhora faz parte em aliança com o Partido dos Trabalhadores, continua defendendo o socialismo no Brasil e, no limite, o comunismo. Pode responder, candidato, antes do intervalo. Pode responder. Estava ouvindo a aula de marxismo do Vila. Sim, eu sou uma militante comunista. Eu acredito no mundo sem injustiças. O que significa Socialização dos meios de produção. Se eu puder concluir, Vila, o que eu sou. Tu quer responder por mim? Eu sou jornalista. Não, sem problema. Seria pode uma responder. ótima entrevista. Eu adoraria. Se um dia tu me der a honra, a gente faz um café com o Vila e eu testando se eu ainda consigo entrevistar alguém como eu entrevistava na faculdade. Tá bom. O que eu acredito? Eu acredito na justiça social. Se tu pegares o nosso programa para o Brasil hoje, o centro do nosso programa é um programa de desenvolvimento nacional. A retomada da atividade da indústria. Qual o papel do Estado nisso? Vila, eu sempre desafio os liberais, talvez tu possa me responder. Qual é o Estado que se desenvolveu sem participação do Estado? Né? Qual é o Estado nacional? Estados Unidos? Alemanha? Coreia do Sul? Qual a referência mesmo de uma nação que se desenvolve abstraindo o papel do Estado na economia? Os Estados Unidos não brigam pelo seu desenvolvimento? Como assim? Né? O Trump é o maior articulador, e antes era o Bush, era o Obama, qualquer que seja o presidente, de defesa da indústria daquele país, que articulava internacionalmente questões importantes para aquele país. Então, mas defende o comunismo? centro... Isso que eu queria saber. Eu estou te apresentando o que nós defendemos. Mas defendemos... o comunismo, sim, social... eu sou comunista, defendo um mundo sem injustiças. Na vida Socialização dos meios de produção, estatização, portanto, toda a economia. Não, isso, só para saber. Então, eu estou te respondendo o que eu defendo. Tá. Né? No nosso programa, tu pode pegar, está escrito, nós temos o que nós chamamos de novo projeto de desenvolvimento para o Brasil, centrado na retomada da atividade industrial e em algumas reformas que nós consideramos estruturantes para o Brasil se desenvolver. A reforma da Previdência não está entre as nossas. A reforma trabalhista, como foi feita, não está entre as nossas. Quais as nossas reformas? Uma reforma tributária que desonere, né, a maior parte da população, que são os mais pobres. Isso, inclusive, está no nosso programa de governo com a Haddad. Tu já viste a nossa proposta que até 5 salários mínimos a população não paga imposto de renda? Então... O Bolsonaro fala a mesma coisa. Ele falou que defende 20% para todo mundo. Não, acima de 5. Acima de 5. Isenção até 5 também. Aí ele mudou, né? Então, Porque deu aquela confusão se Paulo Guedes falava por ele, se não falava por ele. Aí eles ajustaram a proposta depois que deu o que procó público. Então, nós defendemos a reforma agrária, nós defendemos uma reforma que garanta que a população viva com dignidade nas nossas cidades, que nós chamamos de reforma urbana. Então, esse é o centro do projeto de desenvolvimento do PCdoB hoje para o Brasil. Agora são 9h20, estamos recebendo a candidata chamado São Vicente de Paulo, tá? Que é um colégio super militante na política. Eu lembro de ter sido um dos caras pintadas que foi para as ruas, pediu o impeachment do presidente Collor. A gente assistia aqueles discursos todos apaixonados da União dos Estudantes, etc. E eu vejo que você tem também uma vida muito militante nos movimentos estudantis, nessas passeatas, nesses comícios e etc. Como é que é você entrar para a política e estar hoje em dia junto com um candidato que aparece abraçado com o Renan Calheiros, que tirou foto com o Maluf, etc. Eu sei que existe o pragmatismo político, ninguém é ingênuo, mas é uma coisa que frustra quem teve uma militância tão grande como você para acabar com os oligopólios, para acabar com os grandes coronéis da política, para mudar o jogo político do Brasil? Sabe que eu tenho, Eduardo, uma felicidade grande, porque a vida foi muito generosa comigo. Então, vê a minha situação. Em 2003, quando o Lula foi eleito presidente e o Haddad logo em seguida virou ministro da Educação, eu era vice-presidente da União Nacional dos Estudantes. E eu, às vezes, brinco com o pessoal que todos os adesivos que eu colava no peito, eu vi virarem realidade. Então, as minhas lutas eram pelo fim daquele decreto que proibia as escolas técnicas, né? Uma medida que era profundamente antinacional, porque a gente tem que formar mão de obra técnica para desenvolver a nossa indústria, para a nossa juventude ter oportunidades. Eu lutava por cotas nas universidades públicas, pelo financiamento, na época era o Creduc, né? Que estava avançando para o FIES, por aumento de vagas na universidade. Eu era bolsista de pesquisa do CNPq na graduação, e eu dizia para os meus colegas assim, eu sou bolsista, eles achavam que eu não fazia nada, porque só podia ser estagiário, que a gente chamava de escraviário. Quem pesquisava não existia no Brasil. E eu vi todas essas minhas lutas da Uni se tornarem realidade nos governos do presidente Lula e do Haddad. Depois eu tive a oportunidade de ser deputada e relatar os estágios, junto com o Haddad, ministro da Educação, ver a luta por aumento do investimento
PIB na educação, que nós também realizamos com ele. Então, para mim é uma satisfação. Bolsista tem desde o governo Vargas. Só terminar. A CAPES foi criada no segundo governo Vargas. Acho que talvez o senhor não tenha CNPq... entendido, professor, o que eu falei, que nós éramos tão poucos bolsistas de iniciação científica. Mas só sem querer de 80. Manuela, desculpa, eu entrei na universidade em 99, então eu não me refiro à década de 80. Então, isso eu nasci em 81. Então, eu já dava aula, então na universidade eu tô lhe explicando, na década de 90, muito. quando eu fui bolsista de pesquisa, nós éramos pouquíssimos, né? Nós estávamos em extinção. As bolsas de iniciação científica do PIBIC, do CNPq. Claro, o senhor como professor conhece. Naquele momento eram pouquíssimas bolsas, professor. Então, o que eu quero te dizer, Eduardo? Que eu tenho orgulho... mais se você se sente confortável em estar num partido que está junto com o Renan Calheiros, por exemplo. Eu me sinto muito feliz de ser parceira de chapa do Haddad e de nós unificarmos pessoas a partir do nosso programa. Mesmo o Renan Calheiros da vida? Nós temos um projeto para o Brasil, né? E esse nosso projeto é o projeto que nós já governamos e já mostramos o que podemos fazer, né? E o Haddad foi digamos assim, um dos pilotos desse programa durante os anos do governo Lula. Então não incomoda ter o Renan Calheiros do lado eu não me incomodo com o nosso programa, com a nossa... Não me incomodo com... Você percebe que você está contornando a pergunta. Eu não estou contornando. Com as alianças, não, e talvez eu não esteja respondendo da forma como vocês gostariam de ouvir, né? Mas eu já falei, eu tenho um orgulho danado de estar na chapa com o Haddad, porque eu fiz movimento estudantil com ele ministro, fui deputada com ele ministro. Na minha interpretação, ele fez um governo voltado para as pessoas na cidade de São Paulo. São Paulo é uma grande metrópole, mas né? Mas perdeu no primeiro turno. Pois é, e a população se arrependeu, né? Porque botou ali uma pessoa que até ração serviu para os estudantes. Será? Mas tentou servir, né, Vera? Tentou servir, não tentou? Luiz Marinho... Ele nega. Ele disse que era um projeto da CNBB e que não chegou a ser estudado pelas escolas. Mas o fato é que você falou que serviu, não serviu. Desculpa. Serviria a conjugação, o tempo verbal adequado. Manuela, você falou agora que não te incomoda essas pessoas estarem, desde que o projeto seja bom. Caso o Haddad seja eleito, o PT vai governar, o PT e o PCdoB vão governar com os mesmos partidos que estão nas outras alianças que hoje o Haddad condena, ele tem sido muito crítico ao apoio do Centrão, etc., ao Geraldo Alckmin, por exemplo, mas precisará formar uma maioria caso pretenda governar. Com quem será feita essa maioria no Congresso, caso vocês vençam? Olha, Vera, eu particularmente não conversei exatamente esse tema com a Haddad. Nós temos um projeto, né? Um programa que está claro, que está registrado no Superior Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, no nosso site que chama O Brasil Feliz de Novo. Esse programa também está disponibilizado para que a população conheça, e para nós levarmos esse programa à vida real, nós teremos que contar com a aprovação do Congresso. Eu fui deputada federal, tu sabes, por 8 anos, sou parlamentar há 14 anos, e eu não acho o Congresso esse diabo que as pessoas falam. Por quê? Né? Porque eu vi esse Congresso aprovar medidas estruturantes que transformaram o Brasil. Foi esse Congresso que aprovou o uso do fundo do pré-sal para educação, foi esse Congresso que aprovou Minha Casa Minha Vida, foi esse Congresso que aprovou a Política Nacional de Valorização do Salário Mínimo, né, que nós conseguimos chegar a esse aumento real de poder de compra do salário mínimo e, por consequência, das aposentadorias. Então, eu acredito na capacidade de diálogo, sobretudo quando nós... Mas isso foi feito mediante uma aliança em que estavam no governo do Lula o PMDB, o PP, o PSD... Mas foi feito em cima de um projeto, de um programa, é isso que eu estou dizendo, né? Então, a partir de um programa, é possível pactuar com o Congresso. Acho que nós temos um elemento mais vivo do que em outros momentos, que é a intensa mobilização social, né? Então, o mundo nos mostra que quando nós democratizamos o acesso da população à política, nós temos várias referências distintas, porque são cada uma de um país, então não servem para cópia, servem para reflexão, que mostram que a mobilização social também pode gerar resultados nos parlamentos. Mas tem uma mobilização social anti-PT muito forte que levou eu acho que nós viveremos a pacificação do Brasil depois dessa eleição, sobretudo com a eleição do Haddad, né? Acho que nós teremos um ambiente melhor e acho que é o que o povo brasileiro quer. Acho que a radicalidade que foi construída a partir do momento do impeachment vai chegando ao seu fim, e eu torço e trabalho para que no dia 7 de outubro, depois no segundo turno, nós celebremos o seu fim, para que o Brasil possa voltar a crescer, para que essa guerra na política chegando ao fim permita que a gente retome a atividade econômica do país. O que nós tivemos nos últimos 2 anos? O aumento do desemprego, o empobrecimento da população, a incapacidade, a PEC do teto dos gastos, né, que é uma barreira. Nos últimos 5 anos.
Nos últimos 2 é injustiça. Não, nos últimos 4, eu diria, né? Desde o processo eleitoral de 2014, do não reconhecimento da vitória, enfim, daquilo tudo que o senador Não há Tasso uma Gereissati... relação disso com a economia. Não há o triênio 2014, 15, 16, candidato, foi o pior da história, né? E é produto do PT. E o senhor acha que isso não tem relação com a política, professor? Não, isso tem, mas claro que construída pelo PT, a nova matriz econômica. O senador Tasso Gereissati, ex-presidente nacional do PSDB, fez uma confissão, uma entrevista que era quase um confessionário, ele poderia estar no confessionário com o padre, né? Porque o que ele disse? Nós erramos quando não reconhecemos a vitória, questionando a justiça eleitoral. Desde 89 isso não tinha acontecido no Brasil. Percebam, a nossa democracia conseguiu ser consolidada, mesmo com Tancredo morrendo lá na quase direta, nas não diretas, depois do colégio, conseguiu se consolidar com o impeachment do Collor. Por quê? Porque não havia questionamento da justiça eleitoral, diferente de outras nações da América do Sul e da América Latina em geral. Vocês estão questionando Vejam, a justiça até eles não reconheceram a vitória, primeira vez. Disse o Tasso, palavras aspas, Tasso Gereissati, não Manuela Dávila. Depois impediram Dilma de governar. O que ele diz? Barrando todas as medidas apenas porque eram do PT. Então, na realidade, evidente que o problema da economia decorre também da política. Por isso que, na minha interpretação, é tão necessário que a Haddad vença as eleições para que a gente não amplie por mais 4 anos esse ambiente político de insanidade, né, de guerra, que não permite que o Brasil retome a sua atividade econômica. Última pergunta. O BNDES foi usado pelo PT durante 13 anos e destruíram o BNDES e tal. Agora, recentemente, o novo presidente do BNDES disse que só para Venezuela e Cuba dava um prejuízo de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Eu queria saber que no eventual governo do qual a senhora fará parte, caso o PT vence e o PCdoB vence as eleições, se vão continuar empréstimos para a ditadura venezuelana, para a ditadura cubana, se é que a senhora considera esses países ditadura, vai continuar do mesmo jeito? Última resposta, candidato. Se nós ganharmos, o BNDES vai voltar a cumprir um papel de desenvolvimento do nosso país. E mais do que isso, se nós ganharmos, o Itamaraty voltará a ser um espaço de construção de saídas pacíficas do mundo, porque cada brasileiro e brasileira que conhece a tradição de Rio Branco e de Bonifácio, que viu o que Fernando Henrique e Lula fizeram de forma continuada, porque é a política de Estado mais sólida, sente vergonha quando vê o Brasil palpitar pelo Twitter sobre os outros países. Então, do ponto de vista econômico, o BNDES voltará a ser parceiro do Brasil, de seu desenvolvimento e das suas empresas, porque nós precisamos disso, e todas as nações desenvolvidas têm os seus bancos de fomento vão emprestar para Venezuela e com Cuba? Juros baixos, e do ponto de vista diplomático, o Brasil voltará a manter laços que cultivem a paz, sobretudo na nossa região, professor. Por quê? Porque cada pessoa que defende a soberania nacional, seja das Forças Armadas, ou seja, cidadão civil do Brasil, torce para que os conflitos regionais diminuam, né? Continuar apoiando Venezuela e Cuba, isso é o que eu queria, sim ou não? Candidato. Nós não apoiamos Venezuela e Cuba, não, professor, no BNDES. Não houve esse apoio. Os empréstimos, essas distorções. Porto de Mariel. Mas os empréstimos garantiram o desenvolvimento das nossas empresas. Mas não pagaram. O próprio presidente do BNDES, Diogo de Oliveira, disse 1,1 bilhão de reais. O que... Quer que eu lhe repita tudo? Sim, claro. Eu vou lhe repetir tudo. O BNDES, assim como na Alemanha, assim como em Israel, assim como na Coreia do Sul, o nosso Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social voltará a ter um papel central no desenvolvimento da economia brasileira e na retomada da geração de emprego. De outro lado, a tradição diplomática brasileira voltará a existir, como existiu nos anos dos governos Fernando Henrique e Lula, e que infelizmente nos últimos 2 anos foi colocada de lado, quando o Brasil passou a palpitar sobre os outros países, despreocupado com a nossa soberania e com a paz na nossa região. Candidata, já agradecendo a visita da senhora aqui aos estúdios da Jovem Pan, 1 minuto para suas considerações. Obrigado. Eu quero agradecer a vocês e pedir para que todos os ouvintes acompanhem essa eleição com a atenção necessária. Nos próximos 12 dias, nós temos a opção de construir uma alternativa que devolva a paz ao nosso país com um projeto de desenvolvimento social que coloca a justiça no centro. E quero também convidar e parabenizar a todas as mulheres brasileiras que têm se mobilizado intensamente contra uma candidatura de várias elas, as mulheres, apoiando vários candidatos e candidatas a presidente, mas que se posicionam permanentemente contra um candidato que diz que nós merecemos eventualmente sermos estupradas ou que devemos receber menos salários que os homens quando exercemos uma mesma função, ou ainda que tem um vice que acredita que mulheres e avós criam crianças desajustadas. E no dia 29, todas essas mulheres
cada canto do Brasil sairão às ruas e eu me somarei a elas porque acredito que o Brasil precisa das mulheres para que nós tenhamos um desenvolvimento justo. Obrigada, um bom dia. Obrigado. Candidata Manuela Dávila, nesse espaço nós já entrevistamos o general Hamilton Mourão, vice de Jair Bolsonaro, Ana Amélia, vice de Geraldo Alckmin, Paulo Rabelo de Castro, que compõe chapa com Álvaro Dias, Germano Rigoto, vice de Henrique Meirelles, Eduardo Jorge.